Nós já vimos posições relativas envolvendo ponto e circunferência. Lembra que o ponto pode ser interno, externo e pertencer à circunferência? Vimos isso. E hoje, então, a gente vai ver posições relativas envolvendo... Não vimos o que eu falei. Acabei de fazer isso no terceirão. Sabiam que o terceirão está em analítica também? E não foi aqui. Estou vendo que não foi aqui que eu falei, tá? Então, deleta, vamos começar de novo. Nós vamos ver hoje todas as posições relativas de ponto com circunferência, reta com circunferência e circunferência com circunferência, tá? Essas três situações a gente vai ver agora, tá bom? Então, olha ali na página 32 a primeira situação, ó, posições relativas entre reta e circunferência. Mas eu não tô tão louca, não. Entre ponto e circunferência a gente já viu, sim. Espera que agora eu vou achar. Na página 21, tá bom? Gente, vocês podem me falar quando eu dou essas rateadas assim, tá? A gente já viu, sim, ponto interno, externo e pertencendo à circunferência, tá? Não liga que isso acontece quando eu estou trabalhando com vocês e o terceirão, ainda mais, acabei de sair do terceirão, estava trabalhando isso aqui com eles. Só que lá, gente, 2 aulinhas para revisar toda a analítica, tá? Olha a diferença, né? Tá? E a gente está vendo bem mais detalhado. Então, hoje a gente vai ver reta com circunferência, vou até olhar aqui para não errar, e aí circunferência com circunferência, tá bom? Então, eu vou fazer um resuminho aqui no quadro. Ó, me acompanhem aqui. Eu tenho aqui uma circunferência e eu posso ter 3 diferentes posições de reta em relação à circunferência. Eu posso ter uma reta, ó, que intercepta a circunferência em 2 pontos. Posso ter uma reta que não intercepta a circunferência. E posso ter uma reta que intercepta a circunferência em 1 ponto. Ok? São as 3 situações diferentes que eu posso ter. Tá? Pessoal, eu queria ver todo mundo. Não estou vendo Laura, Rafael, Tarsila, Tauã, Pedro. Vamos lá. Queria ver todo mundo. Ok? Então, cada tipo de reta tem um nome. Essa situação aqui, em que a reta intercepta a circunferência em 2 pontos, chama-se reta secante a circunferência. Essa aqui, em que intercepta em 1 ponto, chama-se reta tangente à circunferência. E lembra que eu já falei em tangências? Passar de fininho, sair pela tangente, sair disfarçado, tá? E a reta que está fora chama-se reta exterior à circunferência. Externa, né? Bem fácil da gente memorizar. Reta exterior à circunferência. Ok? Agora, como é que as situações vão aparecer? Ó, vocês têm um primeiro desenho parecido com esse meu, só que eles fizeram as retas todas assim, paralelas uma à outra, né? E olha ali embaixo, na página 32, abaixo do primeiro desenho, vou ler com vocês que isso que eu tô falando tá bem claro ali. Ó, na figura acima, a reta S tem 2 pontos de intersecção com a circunferência. Ó, falei para vocês, quando tem 2 pontos, recebe o nome de secante. Por sua vez, a segunda reta ali, a T, eles chamaram essa de S, essa de T e a outra de U. Então, a reta T tem um único ponto de intersecção. Peraí, que eu não li. Ok, Laura. Mas depois você volta, tá? Tem um ponto de intersecção quando é tangente.
E por fim, ó, a reta U não intercepta a circunferência, então ela é chamada de reta exterior à circunferência. Acho que tranquilo de entender isso, né, pessoal? Tudo bem? Agora, olha o que... Agora a gente vai trabalhar cada uma em separado e vocês têm um retângulo verde ali falando da distância do centro aqui até as retas. Nós sabemos que esse é o raio R, tá? E agora a gente vai ver a distância do centro à reta secante, a distância do centro à reta tangente e a distância do centro à reta aqui exterior, ok? E aí a gente vai estabelecer alguns parâmetros. Dá uma olhada quando a reta é secante, pessoal. Olha quando a reta é secante, que é essa aqui. A distância do centro até a reta não é menor que o raio? Então, por isso está escrito aí distância do centro à reta menor do que o raio. Tá D menor que R, mas eu queria que vocês até escrevessem isso para ninguém se perder. O que é o D? O D é a distância do centro, que é um ponto, até a reta, é menor do que o raio, quando for reta secante. Pessoal, qualquer coisa me interrompa, não deixe eu seguir, chegar lá no final, às vezes para dizer que não está me acompanhando, tá? Depois, quando é reta tangente, olha lá na outra página, estou no inicinho da página 33. Quando a reta é tangente, a distância do centro à reta é igual ao raio. Essa é a característica. Ok? Ó, eu estou mostrando que a distância do centro à reta é o próprio raio. Estou mostrando para vocês. E quando o ponto é exterior, a distância do centro à reta é maior que o raio, né, pessoal? Olha aqui, ó, a distância do centro à reta é maior que o raio. E é isso que vocês têm nos retângulos aí em verde. Todo mundo entendeu? Tudo bem, pessoal? Então tá. Bom, abaixo, ali na página 33 do primeiro retângulo verde, tem uma fórmula. Que fórmula é aquela? Nós já vimos essa fórmula semana passada, tá? É a distância de um ponto à reta. Por que eles estão colocando? Olha ali, ó, diz assim, em cada um dos casos, a distância D é calculada usando a fórmula da distância de ponto à reta, que é essa fórmula que a gente viu semana passada. Por quê? Porque eu vou calcular a distância do ponto, que é o centro, até a reta. Então, eu tenho que aplicar essa fórmula, distância do centro à reta, tá? Lembram que em cima ela é em módulo, e aí embaixo tem aquela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer questões sobre isso, tá? Fica bem genérico, mas, enfim, é isso. Alguma pergunta até aqui? Bom, agora vem uma segunda opção de como descobrir, e vocês vão gostar porque ela é praticamente um macete, de como descobrir se a reta é secante, tangente ou externa à circunferência, tá? É isso que eles vão explicar agora. Porque o que vocês vão ter na questão? Vocês vão ter a equação da circunferência, aquele x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Todo ele. E vão ter a equação de uma reta. X e y, termo independente, igual a zero. Então, dá uma olhada ali, ó. Eles montaram um sistema ali no finalzinho da página 33. A gente vai resolver esse sistema. Eles sugerem isolando o y e substituindo na circunferência. E aí vai cair numa equação de segundo grau. Mas sabe qual é a boa notícia? Vira lá na página 34. Olha bem lá em cima na página 34. Pessoal, vocês têm que estar comigo, senão vocês não entendem. Lá na página 34,
Vocês têm 3 pontinhos lá, vocês estão vendo aí na apostila? Tá? Olha o que diz, você vai cair numa equação de segundo grau e tá dito ali, ó, se o delta for maior que 0, a reta é secante. Delta maior que 0, porque vai dar 2 raízes, pessoal. Então, eu já sei que interceptou em 2 pontos. Se eu vou lá e aplico Bhaskara e o delta deu igual a 0, a reta é tangente. E se eu vou lá e aplico Bhaskara e o delta deu negativo, é porque não tem pontos nem internos nem pertencente à circunferência. Não é mais fácil só fazer isso do que fazer distância de ponto a reta e verificar? Então, isso é tipo um macete, uma regrinha que pode auxiliar vocês. Tá bom? Fazer o sistema entre a reta e a circunferência vai cair numa equação de segundo grau ao aplicar Bhaskara. Se o delta der positivo, é secante. Se o delta der 0, é tangente. Se o delta der negativo, é exterior à circunferência. É isso que está falando. Abaixa um pouco o quadro, por favor. Oi, Gabriel. Abaixa um pouco o quadro, por favor. Sim. Ali na página... Não, a câmera. Eu entendi. Ali na página 34, vocês têm as 3 retas, a secante, a tangente e a externa. E vocês estão vendo que eles colocaram o delta ali do lado? Gente, o material está bem explicado. Qualquer dúvida também olha ali. Vocês estão vendo onde eu estou falando, ali na página 34? Todo mundo achou, pessoal? Sim? Então tá. Na parte de cima ou de baixo? De cima, lá em cima ainda. A gente nem começou aquela segunda parte. O primeiro desenho da página 34. Tá? Tá ali, ó, delta maior que 0 quando é secante, delta igual a 0 quando é tangente, delta menor que 0 quando é exterior à circunferência. Coloca o nome ali do lado, se achar necessário. Tá? Alguma dúvida aqui? Que aí nós vamos agora para posições relativas entre 2 circunferências. Ó, esses dias a gente viu circunferência e ponto. Ó, ponto podia ser interno, pertencente à circunferência e fora da circunferência. Tá? Foi isso que a gente viu. Podia ter um ponto interno, um ponto pertencente, um ponto externo. Hoje nós vimos reta com circunferência, até agora. E agora eu quero mostrar circunferência com circunferência. Tá? Anota aí certinho. Alguma dúvida? Depois, o finalzinho da aula de hoje, segunda-feira, a gente só vai ficar fazendo questões, tá? Repete o que você falou agora um pouco, que travou aqui o áudio um pouco. Eu só repeti, Gabriel. Falei que isso aqui nós já estudamos. Repeti isso aqui, que a gente viu posição relativa de reta com circunferência, e que agora vamos ver circunferência com circunferência. Eu estou procurando repetir um pouco para ver se ajuda na memorização de vocês, tá? Essa é a minha ideia. Podemos seguir? Posso apagar? Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos ver posições relativas entre 2 circunferências. Pessoal, está tão bem explicado aqui na apostila que eu vou procurar falar da apostila, tá? Do que ficar desenhando no quadro. Se for necessário, eu desenho ali, mas eu acho que aqui está muito bem explicadinho, tá? Então, olha ali. Primeira situação, quando as 2 circunferências não se interceptam, não se encostam. Intersecção é o ponto, né, que se cruza. As 2 circunferências não se interceptam. Olha o que pode acontecer. Diz que tem 2 situações. Estou no finalzinho da página 34. Diz que elas podem ser externas, circunferências externas ou exteriores.
Acho que não precisaria nem falar. Se você olhar aí na tua apostila, o que que significa? Eu tenho uma circunferência aqui e outra aqui. Elas não se encostam e nem se cruzam. São separadas uma da outra. Ok? Cada uma delas tem um raio R. Tem o Rzão e o Rzinho. E olha a relação que eles estão colocando. A distância D é a distância entre os centros de cada uma delas. Olha o que vocês têm, a última coisa escrita aí na página 34, que o D é maior que a soma dos dois raios. Por quê? Porque elas estão longe uma da outra. Tem o raio dessa, tem o raio da pequena e ainda tem aquele vão entre elas. Então, o D é maior que a soma dos raios. Isso está claro? Sim, pessoal, sacode a cabeça aí, por favor, para eu entender se vocês estão... Todo mundo entendeu? Gabriel, entendeu? Berno? Você pode repetir a última parte, por favor? O que eu falei foi o seguinte, tem uma circunferência aqui e outra aqui. Elas são externas uma à outra. Legal, obrigado por me darem um feedback aí. Tá? Eu tenho duas circunferências. O D é a distância de um centro a outro. Isso é o D. Tá? Ó, daqui até aqui é o D. Aí aqui eu tenho, daqui até aqui eu tenho o raiozão e daqui até aqui eu tenho o raiozinho. Estão vendo ali no desenho de vocês? O que acontece nesse caso? Essa distância é maior que a soma do raiozão com o raiozinho. É isso a última coisa que vocês têm aí no final da página 34. Porque eu somando o raiozão com o raiozinho ainda tem essa parte ali no meio. Ok? Então, vamos lá para a página 35, lá em cima. Agora, quando eu tiver circunferências internas, mas sem se interceptarem. Olha ali lá em cima, a primeira figura da página 35. Vocês estão vendo que tem uma grande e uma pequenininha dentro e elas não se encostam em nenhum lugar? Então, o que vai acontecer entre essa distância entre os centros? Será menor do que a diferença dos raios. Tá bom? Mas não se preocupem, essas coisas a gente percebe nas questões, não fiquem preocupados. Ah, prof, eu vou ter que memorizar tudo isso? Não, a gente consegue ver isso aí nas questões. Espero eu, né, que todos consigam visualizar isso nas questões, mas acredito que sim. Tá? Então, quando duas circunferências não se interceptam, pode ser fora uma da outra exteriormente, ou uma grande e uma pequenininha sem se encostarem. Tá? Como alguns exemplos, ou todos ali em cima daquele sofá, estão vendo ali? Que tem uma circunferência grande, uma menor, e elas não se cruzam, nem se tocam, tá bom? Bom, e ainda na página 35, uma outra parte, aqui é teórica, só saber o que são circunferências concêntricas. Concêntricas, pessoal, é que tem o mesmo centro. E aí o melhor exemplo é o que vocês têm ali, um alvo, que ele tira ao alvo. Lembra que se você acertar bem o alvo do tiro ao alvo aqui tem maior pontuação, quanto mais você for se distanciando, a pontuação diminui, ok? Todas essas circunferências são concêntricas, porque tem o mesmo centro. O que vai variando é o raio. Ok até aí? Então, podemos virar a página. Última situação, estamos acabando. Vocês estão com umas carinhas de cansados? Então, né? Eu já ouvi um eu também da minha filha, que está aqui do lado. Que tristeza, mas tá deitadinha aqui. Mas vamos lá, né, pessoal? Também tô cansada. Espero que a minha cara não diga muito isso, mas enfim, não tem jeito, né? Último item, circunferências tangentes. Ó, ali em cima começa dizendo na página 36
que também tem duas situações, tá? Nós podemos ter elas tangentes exteriormente, assim, ó, elas se cruzam em um ponto só. Estão vendo o primeiro desenho ali? Tá? Uma circunferência grudadinha na outra. Assim, toca, né? Toca em um ponto. E olha ali, o que vai ser a distância entre os centros? A soma dos raios. Dá para entender, pessoal? Olha aqui, ó. Se elas se tocarem, ó, tem uma grande e uma menor, ó, elas... O ponto de tangência é esse aqui. Opa, deixa eu baixar aqui, tá? Então, a distância... Ó, aqui tá o raiozão, aqui o raiozinho. Então, a distância entre os centros é a soma dos raios. Ok? Segunda situação. Agora, se elas forem tangentes interiormente, olha o segundo desenho ali da página 36. Elas se cruzam em um pontinho, mas uma está dentro da outra. Tá? Pessoal, preciso que vocês fiquem olhando aí na apostila, por favor, tá? Senão vocês não vão entender nada que eu estou falando. Elas se cruzam ali no ponto T. Estão vendo ali aquele ponto T? É o ponto de intersecção das duas. E aí, novamente, a distância entre os centros é a diferença dos raios. Tá? Então, nós já vimos quando as circunferências não têm intersecção nenhuma. Agora, acabamos de ver quando elas têm um ponto de intersecção, que é quando elas são tangentes. E agora, para encerrar na página 37, quando elas se cruzam, quando elas são secantes. Ok? Dá uma olhadinha ali, o que diz. Duas circunferências são secantes quando tem dois e apenas dois pontos distintos em comum. Ó, seria assim. Duas circunferências secantes, ó. Dois pontos em comum. Tá? Isso são circunferências secantes. Aqui a gente viu que são circunferências tangentes. E tem as circunferências exteriores, que não tem nenhum ponto de intersecção. Assim, eu preciso que vocês entendam que são essas três situações que a gente tem de posição relativa entre circunferências. Tá? No, I have to take my clothes. Tá bom? Então, ó, dois pontos de intersecção, um e nenhum. O que acontece nesse aqui? Que é o que nós temos aí na página 37. Olha o que diz ali. Esse eu acho que alguns às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade de entender, mas aí eu vou mostrar um exemplo. A distância entre os centros é menor que a soma dos raios e maior que a diferença dos raios. Vamos fazer um exemplo desse aí para conseguir enxergar essa propriedade, tá? Então, por favor, anotem esse exemplo que eu vou passar agora, tá? Vou dar duas circunferências e aí nós vamos verificar essa propriedade aí. Pessoal, ela é bem importante. Quem tem marca-texto, anota ali aquela que o D é maior que a diferença e menor que a soma, tá? Essa propriedade é importante. Por isso que até eu vou explicar tudo bem detalhado agora, tá? Quanto à lei das circunferências secantes? Como é que é, Gabriel? A conta da circunferência secante? Isso, é esse que eu vou fazer um exemplo, ali da página 37, tá? Se quiser anotar no caderno, ali do lado da página mesmo. Então, anotem aí. Essa circunferência e esta aqui. Vamos lá, agora vocês vão começar a me ajudar e melhora um pouquinho, tá? Vou fazer umas perguntas, vocês podem participar.
Mariana, qual é o centro da primeira circunferência aqui, por favor? 0 e 0? 0 e 0, muito bem. É 0 e 0 porque não tem o termo em x nem em y. Isso aí, tá? Carol, qual é o raio da primeira circunferência? 7. 7, porque aqui está na forma reduzida. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Que número que é elevado ao quadrado dá 49? 7. Muito bem. Na de baixo, Lara, me fala as coordenadas do centro aqui, por favor. É só olhar e dizer, né, Lara? Não tem cálculo nenhum. Só pela observação a gente tira o centro. Menos 1 e menos 2? Não. Só olhando aqui dá para ver quem é o centro. Você não lembra? Tá. Vamos ver se alguém responde, depois eu vou explicar para você. Maria Júlia, sabe me dizer o centro aqui, minha flor? 13 e 4, certinho. Pessoal, olha aqui, Lara e todos os demais, se alguém não sabia. Lembra que a equação reduzida, a fórmula é essa aqui, pessoal? Então, o centro não tem coordenadas A e B, que é o que eu estou pedindo. Então, quem é o A? 3. Quem é o B? 4. Ok, Lara? Acompanhou? Só tinha esquecido, eu acho, né? Lembrou agora, né? Então tá. E quem é o raio? Tauã, quem é o raio? 6? 6. Porque, gente, é brabo dar aula no quarto das filhas, né? Deu? Ah, tá. Dá oi, pronto, tchau. Raio igual a 6. Tá? Por quê? Porque na fórmula tá raio ao quadrado. Então, é 6 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? A gente nem começou a resolver a questão, né? Só lembrando, extraindo centro e raio. Deixa eu apagar aqui. Bom, vocês lembram que o que eu tô querendo mostrar é que... Deixa eu pôr aqui com outra cor. Que a distância é menor que a soma dos raios e maior que a diferença. É isso que eu estou querendo mostrar, aquela propriedade ali da página 37, tá? Então, vamos descobrir qual é a distância, esse D é a distância dos centros. Eu vou descobrir quem é esse D. Distância entre dois pontos, aquela fórmula lá da raiz quadrada. Por isso que eu tive que descobrir quem são os dois centros para fazer a distância entre dois pontos. Então, ó, 3 menos 0 ao quadrado, mais 4 menos 0 ao quadrado. Maria Vitória, vai dar quanto isso? Mais 16. Quanto? 9 mais 16. Isso, 9 mais 16, raiz quadrada de 25, 5. Então, acabei de descobrir que aqui no meio é 5. Tem que ser, ó, o 5 tem que ser menor que a soma dos raios e maior que a diferença dos raios. Nós já achamos os raios. Quanto que dá a soma dos raios? 7 mais 6, 13. 7 menos 6, 1. Isso está correto, pessoal? 1 menor que 5 e o 5 menor que 13?
Sim. Então, mostrei para vocês com exemplos, né, essa propriedade aqui, tá? Que mostrar genericamente fica muito pesado, tá? Mostrei com exemplos para vocês visualizarem isso. Ok? Todo mundo xingando meu cachorro aqui, mas deixar vocês terminar de anotar. Agora eu quero fazer o exemplo 1 aí dessa página. Tá? O exercício resolvido 1. Se já está anotado. Posso apagar? Pessoal, então quero fazer agora o número 1 ali da página 37, tá? Vamos fazer esses dois exemplos. Página 37, número 1 e depois a número 2. Olha o que diz ali. Uma circunferência de centro em A, 2, 3, só vou colocar centro, 2, 3, só para lembrar que é o centro, né? Mas pode ser o ponto A. É tangente à reta y igual a x mais 6. Já vou passar essa reta que está na forma reduzida para geral. Como é que eu passo para geral? Vamos ver. Letícia, sabe me dizer como é que eu passo da reduzida para geral, a reta? Você faz aquela fórmula do... Ai, prof. Não lembro? Geral. Eu sei como é que é a geral, mas eu não sei como que tá aí. Fala um pouquinho melhor. Como é que a geral é? Ela é desse jeito? É y igual a alguma coisa na geral? X ao quadrado mais y ao quadrado Não. mais... Não. Deixa eu já te interromper, porque isso é circunferência. Nós estamos falando de reta. Não pode confundir. Eu queria essa reta passar para geral, não é circunferência. Daí você passa, deixa, tipo, tira o y que tá... Isso mesmo. Ó, vai ficar x, aí vem o y diminuindo, mais 6, igual a 0. Não é isso? Eu só confundi. Confundiu com circunferência. Bem normal, mas, ó, legal isso que aconteceu até para ficar esse alerta. Se é reta, não vou fazer como se fosse circunferência, né, pessoal? Mas é bem comum isso, não te preocupa, Letícia. Tá bom que acontece em aula, tá? Isso aqui é uma reta, passei, aqui estava na reduzida, passei para geral. Beleza? Aí diz assim, determine a equação dessa circunferência. Agora sim, eu quero a equação da circunferência. Pessoal, o que eu preciso para ter equação de uma circunferência? Duas coisas. Quem me responde? Quem são as duas coisas para eu ter equação da circunferência? Centro e raio. Centro e raio. Obrigado, Stephanie. Para eu ter equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio. Vocês estão vendo que o centro a questão deu? Então, só falta eu descobrir quem é o raio. Que aí eu jogo naquela x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, que é a reduzida da circunferência. Como é que eu vou achar o raio? Pessoal, fala que essa reta é tangente à circunferência. Olha o que a gente conversou antes. Se a reta é tangente, a distância do centro até a reta é igual ao raio. Então, eu vou calcular a distância do centro à reta, que isso será igual ao raio. O que mais aparece em circunferência é casos de tangência.
Porque aí a distância do centro à reta é o próprio raio. Porque se fosse um ponto fora ou dentro, a gente tem que dizer que é maior, que é menor. E aqui não, é igual. Então, a gente consegue fazer melhor as questões. E aí que vai entrar aquela fórmula da distância de um ponto à reta, que eu revisei antes com vocês. Vamos lá aplicar essa fórmula agora? Só vou chamar D agora de distância, que o espaço aqui é meio curto. Lembra como fica? Eu uso o coeficiente do x, do y e o c. Ó. Então, vai ficar uma vez quem é o ponto, distância do ponto à reta. O ponto é o 2, 3. Então, aqui eu troco pelo 2, menos 1 do y pelo 3, mais 6. Ó, da reta, os coeficientes da reta. Então, ó, isso tá tudo bem feitinho aí na apostila. Só eles não colocaram 1 aqui, lembrando na frente. Mas, se preferir, anota aí. Dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Dividido pela raiz de 1 ao quadrado. Olha ali na apostila, pessoal. Do A mais o B ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais o menos 1 da reta ao quadrado. Ok? Isso vai dar 8 tira 3, 5. E aqui sobre raiz de 2.